E aí galera, bem-vindos ao Curta Matemática, a nossa 16ª aula sobre funções, na verdade nossa terceira aula sobre funções, nossa 16ª aula na playlist de ensino médio como um todo. Hoje nós vamos falar aqui sobre os planos cartesianos, galera. O plano cartesiano foi uma ideia desenvolvida por René Descartes, que é uma ideia simples para facilitar muitas coisas através do visual. Eu já falei isso, falo muitas vezes, mas o ser humano é muito visual. Tem aquela frasezinha, né, que o professor Pia citava ela: o que você escuta, você esquece; o que você vê, você entende; o que você faz, você aprende. Então, o que você vê, você entende. O plano cartesiano tem muito a ver com isso. O plano cartesiano é composto por uma reta real na horizontal e outra na vertical, sendo que essas duas retas se interceptam no ponto zero, chamado de origem, fazendo um ângulo de 90 graus. Bom, essa reta real a gente falou lá no conteúdo de conjuntos, que ela é a representação do conjunto dos números reais, mas em forma de reta. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no conteúdo de conjuntos, tá bem simples de entender a ideia. E aí o que você faz para compor esse plano cartesiano? Você pega uma reta real, coloca na vertical, outra na horizontal e junta elas no ponto zero de cada uma delas. Vamos mostrar aqui. Então ficaria mais ou menos assim. Você tem uma reta que vai ser real com todos os números reais e outra também. E o ponto zero seria aqui. É o zero dessa reta e o zero dessa reta. Tranquilo? Então, aqui é a origem. Temos o eixo X. Vamos chamar essa reta na horizontal do eixo X. E vamos chamar essa reta na vertical do eixo Y. E para quem tiver curioso, o nome do cachorrinho que não para de latir é Charlotte. Tranquilo? Para quem gosta de cachorro aí, eu gosto de cachorro, só para registrar. Por conversão, a parte direita, a origem do eixo X, é a parte superior no eixo Y são a parte positiva do plano. E a parte esquerda inferior são a parte negativa do plano. Vamos mostrar aqui. Em vermelho, a parte positiva, em amarelo as partes negativas. Ou seja, na horizontal, a partir aqui tem um zero e aqui 1, 2, 3, 4, 5 positivo. Aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tranquilo? Estou falando em forma só de números naturais para simplificar, mas também tem menos meio, menos raiz de 2, mais raiz de 2, menos raiz, tá certo, menos raiz de 2. Depois a gente fala um pouco dessa questão das raízes. Acima aqui positivo e abaixo negativo também é a mesma coisa. Tranquilo? Seguindo a ideia, a origem é o ponto que as duas retas se encontram, como eu já falei, que é onde está o zero do eixo X e o zero do eixo Y. Por isso ela também pode ser descrita como ponto 0, 0. Mas já vamos falar dessa notação aí 0, 0, que é a notação que nós chamamos de pares ordenados. Para determinarmos a determinação, não. Para determinarmos a posição de um ponto no plano, fazemos o seguinte. Primeiro determinamos a distância do ponto no eixo X e depois a distância no eixo Y. E como é que vai funcionar? Por exemplo, se a gente tem um ponto P que queremos determinar e ele está a 2 unidades da origem em X e 3 unidades da origem em Y, nós vamos ter isso aqui, ó. Por que eu falo unidades, galera? Porque a gente não sabe se isso aqui é metros, centímetros, e quando você está trabalhando com uma coisa que você não sabe as unidades, está fazendo cálculo, então você chama de unidades de alguma coisa. Por exemplo, nesse caso ia ser unidades de comprimento. Se fosse uma área, unidades de área. Tranquilo? Então, unidades. Então aqui vai ter o 1 mais ou menos e aqui tem o 2. E aí você traça essa reta aqui e ela tem que ir até o 3, porque é a segunda distância. Tranquilo? É a distância em Y. Ok? Espero que tenha dado para entender. Vamos seguir. Agora perceba que para determinarmos um ponto, precisamos de duas coordenadas. Vocês viram lá, né? A gente precisou da distância em X e da distância em Y. Então essas coordenadas são os pares ordenados X e Y. Onde X é a distância no eixo X e Y é a distância no eixo Y. E por que eu coloquei aqui X e Y? Porque é importante, né? Pode ser ao contrário? Pode, mas normalmente, por convenção,
funciona assim, x e y. Até porque quando você trabalha com funções, você vai ter a fórmula para encontrar o valor, você vai ter normalmente o x para determinar o y. Lembra aquela tabelinha que nós vimos na aula passada? Mais ou menos isso. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Ok? Então, x é a distância do ponto no eixo x e y é a distância no eixo y. No exemplo, nosso par ordenado é 2 e 3. Então, nosso D2 representa o ponto em x e o nosso 3 o ponto no eixo y. Bom, seguindo, vamos encontrar aqui um exemplo, encontrar os pontos A igual a 0 e 1, B igual a menos 1 e menos 1, C igual a 4 e 2 e D igual a 3 e 2, e menos 2, aliás. E aí eu coloquei esse plano cartesiano aqui, só que ficou horrível. Não achei, coloquei aqui só de zoeira mesmo, quer dizer, pra deixar aí, né, mostrar que ficou feio mesmo. Uma obra de arte da feiura. Mas eu resolvi usar o software, eu acho que eu falei certo, GeoGebra, pra gente ver isso. Até errei aqui, né? Dá pra ver aqui os pontos. Lá no exemplo nosso eu falei menos 2, mas eu coloquei só 2 aqui, mas vamos, dá pra entender assim mesmo. Ponto 0 e 1. Ponto 0 e 1, galera, é o próprio 1. Que é uma coisa, é um caso particular. Que tipo, onde é que vai ser o ponto em x? Vai ser o 0. E o que você faz quando você acha o ponto em x? Você vai até a altura y. No caso aqui é 1. Então, vai ser em cima do próprio eixo y. Tranquilo? Então, sempre que tiver esse 0, pode ser o 0 no x ou o 0 no y. Por exemplo, se fosse 1 e 0. Então, o ponto ia ser aqui. Beleza? Então, espero que o tempo esteja indo certo. Não sei nem se o tempo está indo certo. Eu estou usando o mouse, mas torcer que esteja. E aqui nós temos aqui o ponto B, menos 1 e menos 1. Onde é que ele vai ser? Vai ser aqui, né? Então, como é que funcionou? Você pegou aqui, a distância de x era menos 1. Aí você vem a distância em y menos 1. E aí, esse ponto B. E aí você tem o ponto C, 4 e 2. E o ponto D, 3 e 2. No nosso caso, se tivesse sido certo, o ponto D ia estar aqui, né? 3 e menos 2. Tranquilo? Então, seguindo, a medida da origem até a coordenada x de um ponto é chamada de abscissa, e a medida da origem até a coordenada y é chamada de ordenada. Isso é só questão de nome. Dá para ver por aqui, ó. Essa medida aqui da distância da origem até o ponto é a abscissa de P, a abscissa do ponto P, ou a medida da origem ao x, né, a coordenada x. E a medida de OY, ou seja, a medida da origem à coordenada y, é a ordenada de P. Tranquilo? E é por isso que nós chamamos x de eixo das abscissas e y de eixo das coordenadas. Ordenadas, na verdade, não coordenadas, ordenadas. Além disso, podemos ainda falar de uma última característica do plano cartesiano, que é só para bem simples, só de nome mesmo, que contando no sentido anti-horário, você nomeia os quadrantes dessa maneira. Então você tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, galera. Então o que a gente tinha para falar sobre plano cartesiano era isso. E valeu, curta matemática.